Muito bem, senhoras e senhores, agora são 12h05 pelo horário de Brasília. Uma ótima tarde para você que nos acompanha aí na sua web rádio Mega Hits. Estamos iniciando mais um episódio aqui do nosso podcast Trocando uma Ideia. Hoje, sábado, 1º de junho de 2024. E hoje a gente recebe aqui o psicólogo Wellington Fernandes, que vai trocar uma ideia aqui com a gente e vai falar sobre a campanha de luta antimanicomial que aconteceu aí no dia 18 de maio, é a data de referência dessa campanha. Eu quero aqui aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, Açaí Teril, Ai Delícias, Cerâmica Serran, Super Smart Azevedo, Top Lanches e também Deb Variedades. Estamos ao vivo no Radiosnet, também no nosso site, webradiomegahits.com, e estamos ao vivo também no Facebook. Você pode nos assistir, deixa aí o seu like, comente, compartilhe para que mais pessoas possam nos acompanhar. Eu dou uma boa tarde aqui para o meu amigo Wellington, seja bem-vindo. Mais uma vez, né, pra gente trocar uma ideia aqui. Posso chamar de Heré, né? Já tá todo mundo em casa, né? Pode sim. Seja bem-vindo, Heré, fica à vontade. Fala, Marildo, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente com você. E para falar, né, sobre um assunto tão importante como a luta antimanicomial, a luta das nossas vidas, né? A gente está inserido no serviço de saúde mental todos os dias. E a gente vivencia isso todos os dias, né? A garantia de direitos, a gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre a luta antimanicomial todos os dias, né? Desejar aí também uma boa tarde, né, aos nossos ouvintes, a quem está nos assistindo também nesse momento. Numa hora tão importante, na hora do almoço, que as famílias estão aí final de semana, sentadas na mesa, todo mundo aí compartilhando um pouquinho aí desse tempo disponível, né? Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Para a gente começar esse bate-papo, nessa semana rolou um evento, né, uma mobilização da Secretaria de Saúde aqui do município, fazendo analogia à campanha, né? Você fez parte ali, você participou, o que você pode falar a respeito disso? Sim, né? Essa campanha da luta antimanicomial, como você colocou, ela é comemorada, né, no município há muito tempo. A data referência é o 18 de maio, né, é a data que a gente tem como referência. E aí isso não passa em branco no município também, né? Sempre a gente está fazendo trabalhos voltados à comunidade, trabalhos individuais, grupais também, com os nossos usuários do Serviço de Saúde Mental. E não foi diferente esse ano, né? A gente fez aí uma mobilização na rua, né? Saímos aí falando um pouquinho, conscientizando também a população da importância, né, do trabalho de reinserção social, né, o trabalho que o CAPS realiza no município, né, que é um trabalho de suma importância aí, justamente, né, contra os manicômios aí, e a gente faz esse trabalho no município, né, o CAPS, onde ele existe, né, todos os municípios também realizam essas mesmas ações, né, de prevenção, de conscientização da população aí. E o que avançou, o que você pode dizer de avanço desde que se iniciou essa campanha, que não é de hoje, né, de muito tempo? O que você vê de avanço aí nessa luta? Sim. Amarildo, para a gente falar, né, primeiro sobre a questão da saúde mental, da questão da luta antimanicomial, da campanha, é muito importante a gente fazer uma contextualização histórica, né, sobre a luta antimanicomial. Ela nasce, né, ela advém da Itália, né, ela se inicia lá, de um psiquiatra, né, muito famoso, chamado Franco Basaglia. Ele estava inserido, né, no serviço de saúde mental lá da Itália, e aí ele começou a questionar o modelo, né, o modelo de tratamento, né, um modelo hospitalocêntrico, um modelo pautado na reclusão, né, no confinamento. E aí ele começa a questionar aquilo, né? Ele fala, peraí, que tipo de tratamento que a gente está ofertando para os nossos usuários, né, do serviço de saúde mental? Será que isso tem surtido efeito? Será que isso tem ajudado de fato esses pacientes? E ele lidava, né, com muitas questões também. Ele via qual o nome que eu vou utilizar? Muita tortura, né? Na verdade, ele via que aquele modelo era um modelo que, na verdade, não tratava, que torturava as pessoas. Sim. E aí, isso lá em meados dos anos 80, né? Isso ganha força na Itália, e eles saem do modelo, né? Isso cresce lá na Itália, eles saem desse modelo hospitalocêntrico, né? Pautado aí na reclusão, né? E tudo que envolvia aquele modelo naquele momento,
e eles saem daquele modelo e vão para o modelo de reinserção social, né? E aí, lá ganha força isso. Aqui no Brasil, no final dos anos 80, lá para 1989, por aí, a luta, né, esse modelo, né, que era implantado lá na Itália, chega, né? E a passos curtos, né, são muitos anos de luta, como você colocou, ela começa a ganhar força, né, no Brasil. E aqui também, né, os hospitais psiquiátricos começam a ser questionados nesse modelo de tratamento que era ofertado aos usuários de saúde mental. Então, só para você ter ideia, né, o modelo hospitalocêntrico, esse modelo de reclusão, era de reclusão total, de confinamento, era pessoas com, né, transtorno mental, mas também a gente tinha, né, pessoas que naquela época, com qualquer doença contagiosa, elas eram mandadas para esses hospitais, né, manicomiais, aí, esses hospitais que tinham esse tipo de tratamento. Usuário de droga também? Também, usuário de droga, tudo que fugia à regra da sociedade, independente do que fosse, eram enviados, né, para esses hospitais aí. E aí a gente tem, né, um exemplo muito forte aqui em Minas Gerais. Minas Gerais é marcado muito fortemente pelo Hospital de Barbacena. Sim. Eu acho que todas as pessoas, ou boa parte da população, deve ter o conhecimento aí dos horrores que eram praticados camufladamente em forma de tratamento, né, nessas instituições, que pouco se chegava ao direito, né? As pessoas não tinham direito à fala, não tinham direito a um tratamento digno. E aí isso foi tomando força também no Brasil, né? Até que a gente tem aí a inserção dos movimentos sociais, né? Dos profissionais de psicologia, de assistência social, familiares, né? Uma gama da sociedade brasileira, ela começa a olhar, né, para isso que foi chamado em algum momento de Holocausto Brasileiro, né? Para você ver, né, a gravidade que houve, né, disso, assim, porque foi considerada uma das maiores tragédias, que foi aí o Holocausto, né, que aconteceu na Alemanha. Então, existiu, né, inclusive, existe um documentário, né, assim como outros documentários, né, do Elvésio Raton, e na Netflix, né, tem um também aí, que é o Holocausto Brasileiro, que é baseado num livro também, né? E aí lá traz depoimentos de familiares, de pessoas que trabalharam nesses hospitais, né? E que conheceram de perto aí essa dura realidade dos usuários de saúde mental. Então, em suma, né? Até pra gente ser um pouco sucinto, isso, começa, né? E aí agora nós vamos para a sua pergunta. Faz ela aí de novo pra gente, mano. É o avanço, né? Quais foram os avanços que você pessoalmente vê nessa luta aí, ao longo de tudo isso aí que você explanou? Sim. Ó, o que acontece, né? Mesmo com toda essa luta se iniciando lá no final da década de 80, né? Demorou muito para a gente ter avanços significativos. E eu vejo que o avanço que houve, na verdade, foi em relação a políticas públicas, né? A gente teve uma criação de políticas públicas, começou a se debater políticas públicas. Automaticamente, né? O fechamento desses manicômios, eu acho que foi, né? E é até hoje o grande ganho, né? E aí, quando eu falo de políticas públicas, né? Por exemplo, lá em 2001, na verdade, né? Tem a criação da lei, né? Da pessoa com transtorno mental. Foi de um mineiro também, o Paulo Delgado, né? Se eu não me engano, eu acho, não sei se ele é filósofo, eu não sei a formação de fato dele, mas ele foi deputado federal, né? Aqui por Minas Gerais. E aí ele cria, né? Inicialmente essa lei aí da pessoa com transtorno mental. Eu só vou pegar aqui o número da letra aqui, a citação, até porque é um pouquinho difícil às vezes da gente lembrar. Mas é a Lei 10.216 de 2001. Ela foi feita, né, em abril, ela foi homologada em abril. E, consequentemente, né, um outro avanço que a gente percebe é na criação dos serviços substitutivos. Né? Esses serviços substitutivos hoje, né, até para que a população entenda, eles são centros de atenção psicossociais. CAPS, né? O CAPS, né, o famoso CAPS aí nos municípios. E aí a gente tem várias modalidades, né, de CAPS. Tem CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS permanência, CAPS que trata transtorno de álcool e outras drogas. Né? Então a gente tem uma CAPS infantil também. Né? Então a gente tem uma gama de serviços de saúde mental. Tem os consultórios de rua, né, que é um ganho da política pública, é um ganho, né, das políticas públicas que foram implementadas aí para assistir
os usuários de saúde mental do nosso país. Uhum. E além desse avanço no sentido do tratamento, Sim. tem também o lance do preconceito, né? Que ainda é uma luta que se precisa derrubar esses paradigmas, essas barreiras de que os estereótipos, né? De é louco, coisas desse tipo também, né? Sim. A gente tem, né, uma dificuldade assim muito grande, inclusive, né, do trabalho com CAPS. Porque eu digo isso sempre, assim, sabe? Os manicômios, eles foram fechados, mas os manicômios, eles não saíram de dentro das pessoas. Né? Eu acho que isso, assim, é muito importante, a gente ter essa concepção, né, de que todo mundo, todo modo de viver tem espaço na nossa sociedade. Né? Então, a loucura, ela é mais um modelo de viver, é mais um modo de viver, né? É um modo também da pessoa se expressar, né? E ela tem vez, ela tem lugar, né? Ela tem direito, ela precisa ter voz, em meio à nossa sociedade. Então eu acho que o trabalho maior aí, né, é derrubar os manicômios que estão dentro das pessoas. Uhum. E é uma situação, não sei se você vai concordar, que qualquer ser humano está propício, né? Qualquer ser humano pode ter algo ali na sua vida que possa te levar a ter um transtorno, um trauma, né? Algo desse tipo, né? Sim. Essa questão da saúde mental, né, Marilda, ela é multifatorial. Né? Não existe um fator determinante. Falar assim, olha, a pessoa adquiriu um transtorno mental porque, sei lá, ela bateu um carro ali e tomou um trauma daquilo. Uhum. Não. A nossa saúde mental, ela é temporal. Né? Ela é de tudo que a gente vive. Né? De tudo que a gente vive na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta. Né? Ela é uma soma de fatores. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui, você está aqui, mas a gente pode adquirir um transtorno mental, a gente pode adquirir uma depressão, pode adquirir um transtorno ansioso, pode desencadear um transtorno psicótico, né, em decorrência desses múltiplos fatores que estão aí, né, que estão aí na nossa sociedade, que estão nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, né? Então, assim, é isso, assim, todo mundo está propício, todo mundo está propenso, né, a isso, até porque hoje, né, a nossa sociedade, ela é uma sociedade adoecedora, né, ela exige muitas coisas do sujeito, né, ela exige muito, às vezes, daquilo que o sujeito não está preparado para ofertar para ela, então isso é adoecedor também, né? Bacana. Lembrar mais uma vez para você que está nos acompanhando aí, assistindo a gente no Facebook, compartilha aí o nosso link, deixa o seu like, deixa o comentário. Por falar nisso, a Suelen fez um comentário aqui, ela disse que trabalhou por anos, né, na área, no CAPS, né? Sim. Suelen registrou aqui que foi a melhor experiência da vida dela. Bacana. Tá registrada aí a participação aqui da Suelen na nossa live. E com relação àquilo que ainda pode avançar, que a gente falou daquilo que já foi alcançado, das vitórias, né? Como é que você vê o que ainda pode ser alcançado de progresso nesse sentido dessa luta? Sim. Amarildo, eu costumo dizer que a luta antimanicomial é uma luta para sempre. Né? É uma luta que ela não vai cessar nunca. Então, assim, a gente precisa estar a todo momento atento, né, para isso que cresce no Brasil. Né? Os manicômios acabaram, mas hoje a gente tem uma questão muito grave no Brasil, inclusive isso foi trazido numa reportagem do Fantástico, né, as famosas comunidades terapêuticas, que de terapêuticas não tem nada, né, que elas são, na verdade, né, os manicômios bonitinhos, né, disfarçados, e agora financiado pelo Estado. Né? Então, isso é uma denúncia, na verdade. Sim, o Fantástico, inclusive, fez, né, uma denúncia sobre justamente isso, os maus tratos que eram realizados nessas comunidades terapêuticas, que de terapêuticas não tem nada, de pessoas que tinham que trabalhar forçadamente, pessoas que tinham que lavar a própria roupa, que não tinham um atendimento psiquiátrico, psicológico, não tinham um atendimento grupal, não tinham um atendimento adequado. Não tinha um atendimento que deveria acontecer em nenhum dos níveis de cuidado. Né? Então, assim, eu tenho um dado assim, que é muito interessante. Eu até trouxe ele anotadinho aqui no papel, aqui, eu vou pegar. Nos últimos 4 anos, né, o governo federal ele cresceu em 137% o financiamento dessas comunidades terapêuticas. Olha para você ver a gravidade que isso tem. A gente tem uma política de saúde mental muito bem estabelecida, né, que são os CAPs, que são os consultórios de ruas e as demais políticas para atenção à saúde mental dos usuários, né, da população brasileira.
Mas mesmo assim, o governo federal, né, nos últimos 4 anos, ele investiu 137%. Ele aumentou nas comunidades terapêuticas. Sendo que a portaria, né, todas as portarias que a gente tem, né, que delimitam aí o serviço, que falam da forma que o serviço de saúde mental deve funcionar, eles falam em cuidado terapêutico, em cuidado comunitário. Né? A gente sai de um cuidado de exclusão e vem para um cuidado em território. Aquelas pessoas que eram cuidadas falsamente nos hospícios, hoje nessas comunidades terapêuticas também, que nada tem de terapêutico, o governo fala pra gente que a gente precisa, né? As portarias que fomentam, que regulamentam os serviços, elas falam pra gente que o nosso cuidado tem que ser comunitário. O que é o cuidado comunitário, Amarildo? Ao invés dessas pessoas estarem lá nessa comunidade terapêutica, a gente vai ofertar cuidado no território dele, na casa dele, né, com a família dele, né, que ele tenha acesso, por exemplo, a uma escola, que ele possa ir a uma escola normalmente, que ele possa ter acesso às várias práticas esportivas, né, de lazer que a gente tem no município. Né? Então, fala isso, mas em contrapartida tem financiado, infelizmente, essas comunidades terapêuticas. Então, como é que fica isso, cara? Isso é uma denúncia no Ministério Público, não cabe? Sim. É uma coisa muito complexa, né, Amarildo? Assim, hoje, porque a gente que está aqui embaixo, a gente tem pouca voz, né? Mas assim, olha, o Fantástico, ele fez lá uma reportagem denunciando, isso com certeza, né? Chegou aí às autoridades competentes, mas hoje é o que a gente tem, assim. Eu fico muito triste, né, com esse tipo de situação. Eu entendo que o governo federal, ele, de forma alguma, ele poderia fomentar, né, essa prática, porque é um retrocesso na política de saúde mental. Ele está fomentando não só um retrocesso no cuidado, mas um retrocesso na política de saúde mental do país. Então, por isso que eu falo, né, que a nossa briga ela é permanente. Né? Todos os dias a gente precisa brigar para que isso não se repita, para que o Holocausto brasileiro ele não se repita novamente, a gente, em pleno século XXI, tenha que assistir isso novamente. Como você disse, né? Tá voltando no tempo, né? A gente fez a pergunta com relação a progresso e aí você traz uma denúncia como essa aqui, voltando totalmente no tempo. Era aí como que funciona o trabalho, o trabalho da sua área, da psicologia, dos psicólogos no movimento da luta, e aí você pode até trazer aqui para o nosso município, e o trabalho em conjunto, né? Acredito eu que seja feito não só com o psicólogo, mas com uma rede de profissionais que atuam, né? Sim. Antes de te responder essa pergunta aí, eu gostaria, né, de mandar aí um grande abraço, né, lá para os nossos companheiros do Serviço de Saúde Mental, o Adilson, a Camila, né, a Fernanda, Dina, que se aposentou há pouco tempo, a própria Suelen, que esteve lá com a gente, Hermínia, né, o Zé Antônio, Lúcia, a Suzane, a Beth, né, a própria Alessandra, que está lá agora integrando, né, a equipe com a gente. Espero não ter esquecido de ninguém, acho que não esqueci. Eu acho que essas pessoas, né, fazem um trabalho de suma importância, né, com esses usuários. Então eu gostaria de mandar, né, de fazer essa menção, de fazer essa lembrança a essas pessoas que doam, né, boa parte da vida para fazer saúde mental, para trabalhar saúde mental e estão lá doando, né, um pouquinho do tempo, um pouquinho do que sabem para essas pessoas, em prol dessas pessoas, né, e desse tratamento humanizado aí. Voltando à pergunta, né, você me falou sobre o trabalho, né, da psicologia nesse contexto de saúde mental. Eu costumo dizer, Amarildo, também em relação a isso, que o nosso trabalho é de formiguinha, né, e ele é um trabalho coletivo. Não se faz saúde mental, não se faz reinserção social sem coletividade. Eu desconheço qualquer trabalho individual. Então a gente está inserido, a gente está num serviço especializado. Hoje o CAPS ele é um serviço especializado, né, até para que as pessoas entendam. A gente atende transtornos mentais graves, né, e severos, permanentes, incapacitantes, né? São os casos aí das psicoses, das neuroses graves, das depressões e assim por diante. E ele é um trabalho, como eu te falei, coletivo. Né? A gente está integrado, é um trabalho comunitário, né? Ele essencialmente é um trabalho comunitário. A gente faz um trabalho, assim como rege a portaria 336 de 2002, que é a portaria que diz sobre o serviço do CAPS.
E ele é um trabalho comunitário, então a gente está inserido lá na atenção primária, né, trabalhando com enfermeiros, trabalhando com técnicos de enfermagem, trabalhando com os agentes de saúde. Gostaria também, né, de mandar um grande abraço, né, um grande alô assim, para todas as servidores de saúde, né, que desempenham aí um trabalho maravilhoso também na saúde. Então, o nosso trabalho ele é comunitário, né? Olha, quando eu falo em comunitário, como é que é? Olha, tem um usuário, né, vou dizer assim, tem um usuário que é um paciente e ele entra em crise nesse território. O que a gente vai fazer primeiro? A gente nunca a gente vai optar por uma internação para esse usuário. Seja ela de curta permanência no hospital aqui de Itacarambi, seja ela num leito de curta permanência também em Januária, né? Lembrando que esse modelo, como eu te falei, de longa permanência, o CAPS não é de acordo com isso, a portaria do CAPS, o CAPS não trabalha com isso. A gente não quer nenhum usuário 6, 7 meses numa clínica ou numa comunidade terapêutica, como eles denomina, não. Então, a gente, dentro da nossa rede de atenção, a gente tem os nossos leitos de saúde mental. Hoje, o nosso ponto de referência é Januária, né? O nosso ponto de referência do leito de saúde mental é lá em Januária. Então, a gente não estabilizou aqui, a gente envia para Januária, de lá estabiliza e eles mandam para a gente, né? Eles retornam com esse usuário para que a gente faça esse trabalho aqui em território. Então, ele é sempre comunitário e territorial. E aí a gente tá inserido, como eu te falei, né, na comunidade, né, lá nesse serviço de saúde lá de atenção primária, que é um serviço preventivo, né, que faz um acompanhamento ali diário. Então, o nosso trabalho ele nunca é sozinho, né? O CAPS ele não trabalha sozinho. A gente tem os outros pontos da rede também, né, que dão apoio para a gente aí, né, assistência, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social lá com CRAS, CREAS, né? Então a gente tem uma rede bem estabelecida aqui para atender esses usuários de saúde mental. Mas trazendo mais para a sua área, a área da psicologia, Sim. você atuando como psicólogo, o que você pode falar do seu trabalho com relação ao movimento Sim. e também ao tratamento, né? Sim. Hoje, Amarildo, essa pergunta assim, ela até me suscitou, né, um questionamento muito grande, assim, mais reflexivo, né, o que a gente tem feito, né, em prol desses usuários. E hoje eu fomento muito, né, eu acho que esse é o trabalho da psicologia, é garantir direitos. Né? Então, assim, eu fomento um cidadão de direito, né, um cidadão que consiga falar daquilo que está incomodando ele, um cidadão que consiga acessar os vários dispositivos, né, no nosso município, que ele consiga ir lá e ter acesso a um serviço que é de direito dele, né? A gente tem os atendimentos individuais lá também que a gente faz, a gente tem os atendimentos grupais também, onde a gente vai fomentando isso. Então, eu acho que o trabalho histórico, né, e da psicologia e o trabalho atual, e o meu trabalho ele se pauta nisso, na garantia de direitos. Quando se fala em usuário de saúde mental, eu acredito num usuário que ele dá conta de acessar aquilo que é de direito, ele dá conta de fazer o que qualquer pessoa dita normal consegue fazer. Então, o meu trabalho é muito na garantia de direitos mesmo, né? De um cidadão de direitos, um cidadão que seja escutado, seja ouvido naquilo que ele entende que precisa ser ouvido aí. E de que maneira, deixa eu elaborar essa pergunta aqui, para ela não ficar muito engessada. De que maneira você pode conscientizar você representando os profissionais? Vocês podem conscientizar a sociedade com relação ao convívio da pessoa que tem o problema e também com relação à internação compulsória. Eu queria que você explicasse o que é e os cuidados que deve se ter com relação a isso, internação compulsória e a conscientização da sociedade de que ela precisa inserir e conviver com a pessoa que tem o problema mental. O convívio com a pessoa que tem algum tipo de transtorno mental, ela é um convívio assim como qualquer outra pessoa, né? E aí eu vou deixar, na verdade, um questionamento para a sociedade, né? A gente teve, né, uma pandemia, né? Não faz muito tempo a gente saiu dela, né? E eu gostaria, sabe, de deixar esse questionamento. Foi bom o confinamento? É isso que eu deixo, como resposta eu deixo um questionamento, né? A pessoa ficar isolada, a pessoa ficar trancada, sem convívio social,
sem poder acessar, né, lazer, cultura, sem poder ir no mercado. É esse questionamento que eu deixo para a sociedade. Foi bom? Foi uma experiência boa? Então por que uma... né, e eu entendo que para mim não foi bom, por que eu quero aplicar uma coisa que não foi boa, que eu sei que não foi boa, eu quero aplicar ao meu próximo? Por entender que ele foge ao imaginário social, a um estereótipo que a gente cria de pessoa, né? Isso assim, isso não é de hoje não, a sociedade ela é preconceituosa, ela estigmatiza o que é diferente. Desde que o mundo é mundo. Quando o mundo é mundo, existe preconceito. Né? A luta contra o preconceito, ela existe há muito tempo. Né? Então, assim, não é de hoje. Né? Não é de hoje. Eu gostaria de deixar esse questionamento, né? É uma resposta, mas é também um questionamento aquilo que a sociedade tem pensado aí. Vamos para o segundo ponto, né, que você me colocou, que cai um pouquinho nisso também, né? Acaba que abrange um pouquinho, porque a internação compulsória nada mais é do que uma internação à contravontade da pessoa. Por exemplo, Marilda, é a mesma coisa de eu te pegar aqui, pegar no seu braço, parar uma ambulância aqui com um equipamento, com né, um aparato das pessoas, e a gente pega você pelo braço aqui, te joga dentro da ambulância e leva para essas famosas clínicas terapêuticas. Né? E aí o que acontece? Hoje a nossa política, ela não prevê isso. A política de saúde mental, né, os CAPs, os serviços substitutivos a esse modelo hospitalocêntrico, eles não prevêem que a gente tenha que fazer essa internação compulsória. O nosso trabalho é diferente, é um trabalho comunitário, é um trabalho que a gente vai valorizar as potencialidades, a autonomia do sujeito, para que ele dê conta do mundo aqui fora. Né? É isso no final das contas. Né? E aí o que acontece? Hoje a gente tem essa modalidade, né, de internação compulsória e muitas vezes ela parte do meio jurídico. Né? Muitas vezes a pessoa procura o Ministério Público, e aí o Ministério Público manda uma intimação para o município, e aí o município manda lá, né, para o Ministério Público falando que esse usuário está sendo atendido e tal, e a família ela vai atrás e muitas vezes através da justiça, né, a justiça vai e manda para o município. O CAPS ele não se envolve com isso em momento nenhum, né, vamos deixar muito claro isso para a população, que em momento nenhum isso parte do CAPS, né, o CAPS ele não tem essa obrigatoriedade, e aí o município, como ele é muitas vezes obrigado judicialmente, ele vai dar esse suporte, né, para a família aí. Mas, deixando bem claro, essa não é a política que os profissionais de saúde mental adotam nas suas práticas diárias no serviço de saúde mental. A nossa prática é uma prática comunitária, de reinserção social, né, de estímulo à autonomia desse usuário. Então, é isso assim, que a gente tem feito, né, dentro do serviço de saúde mental aqui do município. E aí, mas e aí, como é que você conscientiza a família, os amigos, que, pelo que eu entendi, parte daí, né? Sim, Essa atitude de partir para a internação compulsória, né? Sim. Daí, como é que entra o trabalho de vocês para conscientizar as pessoas que não é a melhor solução? Sim. O nosso trabalho ele entra justamente aí, né? De ofertar, né, os atendimentos individuais, grupais, psiquiátricos, da enfermagem, né? Então a gente oferta o que a gente tem, né? E a gente vai trabalhando também essas questões do estigma que a própria família vai criando sobre a pessoa, né? E também vai, né, criando também um vínculo com essa família e para eles entenderem que de fato, né, o melhor caminho não é o da internação, né? E não vai muito longe não, né? A gente tem muitos casos no município, inclusive uma das últimas, né, internações compulsórias aí, o usuário no outro dia, né, ele estava no município, né, logo após a saída dele, no outro dia da saída dele dessas comunidades terapêuticas, ele saiu e ele estava da mesma situação, se não pior, né? E aí você tira esse usuário de dentro do município, você quebra o vínculo dele comunitário, né? Ele tem uma perda comunitária, ele passa a não conviver mais com os amigos, com a família, né? Ele passa a não mais se reconhecer nesse território que antes era o território dele. Então a gente tem uma quebra de vínculo, ele quebra o vínculo com o serviço também, né? Então a gente tenta conscientizar as pessoas dessa forma, que não é a melhor maneira, que não é a melhor saída, de que o tratamento ele precisa, né? O acompanhamento ele precisa ser aqui, né? Convivendo aí
com a realidade, né, mudando esses locais de vulnerabilidade, né? Olha, espera aí, onde é que está vulnerável? Por que esse usuário está entrando em crise? Vamos mudar esse cenário para ver se ele estabiliza. Então, esse é um pouco do trabalho que a gente tem feito aqui no município. Mas essas dinâmicas que você colocou, elas são feitas também com a participação das famílias, dos amigos? Sim. Inclusive, né, a gente, até bom citar, hoje dentro do Serviço de Saúde Mental, a gente tem um instrumento, na verdade, chamado PTS, Projeto Terapêutico Singular. E aí o que acontece, né? Isso, na verdade, é um instrumento que a gente tem, né? Como se fosse uma diretriz, né, para a gente formalizar junto à família e esse usuário o modelo de tratamento que ele vai seguir. Então, o que acontece? Ele é que escolhe, por exemplo, quantas vezes ele quer frequentar o CAPS no dia ou na semana. Por exemplo, a gente tem, né, no CAPS as modalidades de acompanhamento, né, permanência diurna, né, e aí o que é a permanência diurna? É a permanência no CAPS para aderir às atividades grupais, individuais e assim por diante, né? A gente tem também a oficina terapêutica, né? Que é Beth, né? A nossa artesã lá, que comanda a nossa oficina terapêutica. E o que acontece? Nesse projeto terapêutico, ele escolhe os dias que ele quer estar no CAPS, ele escolhe os dias ou quantidade de vezes que ele quer passar com o psicólogo no mês. Ele escolhe, por exemplo, quantas vezes ele quer passar com o psiquiatra, né? E tudo isso é feito nessa dinâmica com a família. A gente convoca a família para a família também falar, né? Dizer desse sofrimento que é enorme mesmo, né? Você lidar com uma pessoa com transtorno mental, uma pessoa que faz uso abusivo de álcool e qualquer tipo de droga, né? Ela por si só, ela traz um sofrimento para a família também adoece junto com esse usuário. Então a nossa política de saúde mental, ela é pautada nisso mesmo, na comunidade, né? Na realidade do usuário. Então a família é escutada, por exemplo, se é um adolescente, a gente vai até a escola, né? A gente vai mesmo onde ele está inserido, né? Nas diversas realidades aí do usuário. Então é esse modelo de saúde mental que a gente aplica aqui. Bacana. Lembrar mais uma vez para você que está nos acompanhando aí pelo Facebook e também pelo Radiosnet, esse é o nosso podcast Trocando Ideia, hoje recebendo aqui o psicólogo da Rede Municipal de Saúde de Itacarambi, o Wellington Ueré. Ueré, conta um pouquinho também sobre a sua trajetória aí, trabalhando aqui no município, no CAPS. Você já vem de uma longa data, né? Fala um pouquinho desse trabalho seu aí à frente e o que você puder explanar do trabalho aqui no município, que é realizado de maneira bacana, a gente até reconhece e vê pelas campanhas, os trabalhos que são feitos. Amarildo, eu costumo dizer, né, que não foi eu que escolhi a saúde mental, não. Eu acho que até arrepio um pouquinho assim, né, porque é uma coisa que a própria saúde mental me escolheu. Né? Desde os primeiros anos de faculdade, nos estágios curriculares, né, nos estágios obrigatórios e tudo mais, a minha predileção sempre foi para a saúde mental. Né? Fiz estágios no CAPS 1, né, no CAPS TM, que o pessoal ainda fala transtorno mental, no CAPS AD, né, álcool e drogas. Sempre fiz estágio nesses locais. E sempre tive um apreço muito grande, né, por aquele trabalho, né, por aquelas pessoas. E aí, quando eu venho para o município há 10 anos atrás, 10 anos, esse ano inclusive, fez já, né, em abril, 10 anos que eu vim para cá para o município. O início da minha atuação no município foi na Secretaria de Desenvolvimento Social, CRAS e CREAS. E foi importante, né? Essa atuação para mim foi importante porque assim, foi um local que me despertou justamente para esse sentimento, que não era o meu espaço, né? Que ali eu não me sentia bem, né? Que de fato eu era da saúde mental. Então, o meu percurso na saúde mental desde então, né, vem por longos 9 anos, né, dentro do município e sempre trabalhando com saúde mental, sempre engajado, né, na saúde mental. E assim, né, a gente tem um trabalho lá no CAPS, né, não é um trabalho individual, ele não é um trabalho meu, né, ele é um trabalho de uma coletividade, como eu te falei, todas as pessoas lá são importantes nesse trabalho aí. E é basicamente isso, assim, né, a minha trajetória dentro do saúde mental. Sou formado, né, tenho pós-graduação em saúde mental também, né, vi essa necessidade de me formar também, né, de me especializar.
E desde então estou lá no CAPS, né? Sempre lutando pelos direitos dos usuários também, né? Sempre fomentando isso neles. E é um pouquinho disso, sim, a minha trajetória no município enquanto profissional. E você hoje, 10 anos não são 10 dias, né? Então, eu acredito que esses 10 anos te dão uma certa autoridade ali dentro do trabalho que é realizado. Você faz uma autoavaliação de que maneira você vê o trabalho, está sendo bem feito, tem pontos a melhorar, o que você pode falar sobre isso especificamente dentro do município de Itacarambi? Sim, sim. O Serviço de Saúde Mental, né, de Itacarambi, nos últimos 8 anos, vamos colocar assim especificamente, ele evoluiu muito, né? Ele evoluiu muito, tanto de oferta de atendimento, né, quanto de estrutura, né? Então, assim, a gente sai de uma estrutura totalmente precarizada, né, sem condições de trabalho, para uma estrutura muito bacana que a gente tem hoje, né? Então, assim, eu lembro lá em 2018, se eu não estiver muito enganado, minimamente, né, a gente não tinha uma estrutura mínima para trabalhar, né? A gente tinha uma estrutura de prédio grande, porém totalmente precarizada. Muitos cômodos do prédio sem energia, vazamento para tudo quanto é lado, sem, né, inclusive o alvará de funcionamento, tinha só uma autorização para funcionar. Era muito precário, de fato era muito precário. E nesses últimos 8 anos, houve uma melhora muito significativa. Né? Se você entrar hoje, né, no CAPS e ver o que era antigamente, eu tenho até fotos assim, né? Eu acho que essas coisas assim eu costumo guardar muito para a gente não esquecer de onde a gente, né, de onde a gente veio, valorizar, né, a estrutura que a gente tem hoje. Né? Então, assim, a gente vinha de uma estrutura deficitária e a gente foi evoluindo aos poucos, né? A oferta, né, como eu te falei, do cuidado em saúde mental, ela melhorou muito no município, muito mesmo. Né? Então a gente começou a chegar em lugares que a gente não chegava, a gente começou a criar vínculos com a comunidade, a gente começou a criar vínculo com os próprios usuários, né? E isso foi dando uma sustentação para o trabalho que a gente tem hoje. Né? Então, assim, tem coisas a melhorar? Tem. Né? Todo serviço, né? Eu acho que todo serviço dentro do município tem muitas coisas a melhorar sim, mas eu acho que isso é um processo. Né? É um processo da gente ir identificando, da gente ir aprimorando, né, também a nossa mão de obra, as técnicas que a gente vai aplicando aí nesses usuários. Mas hoje eu vou te falar que o nosso serviço de saúde mental ele funciona redondo. Né? Ele funciona aí, diria aí, com 90% de sua capacidade daquilo que é exigido, assim, do serviço, sabe? Eu acho que é muito louvável, assim, hoje o que é praticado no CAPS, né? Eu acho que é isso, assim, que eu tenho a dizer, assim. Só para identificar isso que você falou com relação à estrutura, para quem não, talvez quem está assistindo e não conheça, o CAPS ele é localizado no antigo ambulatório, né? No prédio, ou seja, é um prédio muito antigo e não foi uma obra que se reergueu nova, né? Foi reaproveitado, então por isso, devido a isso, também tinha muita essa questão que você colocou de cômodos que estavam meio que abandonados e tal, e foi necessário fazer uma reforma e ela aconteceu, né? Sim, exatamente. É mais nesse sentido mesmo. Né? Quando eu cheguei no CAPS, por exemplo, havia já, eu acho que por volta de mais de 12 anos que não havia uma reforma no CAPS, né? Então, recentemente, né, houve uma reforma, inicialmente houve uma reforma na instalação, né, elétrica do prédio, na parte de telhado, e agora houve também uma reforma geral do prédio. Precisa ainda, né, de alguns reparos no prédio, sim, né, mas em vista do que era 8 anos atrás, eu acho que evoluiu muito de estrutura, evoluiu também, como eu te falei, né, no serviço prestado à comunidade, e eu acho que é isso, né, é um serviço que ele tem muito a amadurecer, assim como qualquer outro serviço do município. E a gente está aí para isso, né? A cada ano que passa, a gente vai aprendendo um pouquinho, né? A gente vai entendendo um processo novo. Então é um pouquinho disso assim que eu entendo hoje do serviço. Ele está funcionando bacaninho, assim. Beleza, muito bem. Esse
Foi o nosso Trocando uma Ideia, o podcast aqui da Mega Hits. Neste sábado, recebemos e trocamos uma ideia aqui com o Wellington Fernandes, o Heré, que é psicólogo da Rede Municipal de Saúde em Itacarambi. Falamos aqui, abordamos o tema da luta antimanicomial. Eu agradeço aí a você que nos acompanhou pelo Facebook e também pelo Radiosnet. Semana que vem a gente volta. Heré, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite e fica à vontade aí para fazer a sua explanação final. Marildo, eu gostaria de te agradecer muito, né? Eu acho que é um assunto de relevância social, né, imensa. Eu acho que, né, até assim, respondendo um pouquinho do que você me perguntou, eu estando aqui, eu acho que a gente educa um pouco a população, a gente conscientiza a população, até porque, como eu te falei, né, todos os modos de viver, eles são aceitáveis, eles têm um espaço, né? Então, eu te agradeço muito pelo espaço, né, disponibilizado. Você é um grande amigo aí que eu tenho, né, e nessa caminhada. Te agradeço muito mesmo, né, por esse convite. Estou à disposição, né, sempre que precisar falar um pouquinho de saúde mental. Não entendo muito não, mas eu estou sempre disposto, né, a falar, a aprender também. A saúde mental, ela é um eterno aprendizado. Né, quando você acha que sabe, vem o usuário e desmancha tudo aquilo que você sabia. E a gente precisa reconstruir, né? A gente destrói para reconstruir. Saúde mental é um pouco disso, assim, né? Nada do que eu sabia lá há 3 dias atrás, talvez hoje já não vale de mais nada. E a gente precisa ir aprendendo um pouquinho com isso, assim. Aproveitando seu espaço aí, né? Eu gostaria novamente de mandar, né, um abraço a todo servidor público, né, de Itacarambi. Eu acho que é um serviço de muito valor no município, né? O serviço público é quem está à frente dos serviços, prestando um serviço de qualidade à população, né, a todo momento. E aí eu gostaria de mandar esse grande abraço para eles assim também, dizer que a minha vinda aqui também tem um pouco deles, né? Eu sou servidor público efetivo do município, né? Há exatamente também há 10 anos, né? Então eu mando esse abraço aí para eles. E estou aí firme e forte na caminhada aí em prol, né, dos usuários de saúde mental, em prol do serviço de saúde mental, né? Eu sou um defensor ferrenho do serviço de saúde mental. Eu acho que é o que funciona, é o que dá resultado, né? Então, se a gente tem uma política bem estabelecida de saúde mental no município, a gente não pode nem sequer cogitar um outro modo, né, de tratamento. Então, eu fico muito grato aí por esse convite. Boa tarde a todos, que vocês tenham um ótimo final de semana e muito obrigado aí por ter dispensado um pouquinho desse tempo aí em nos ouvir, em nos assistir de alguma forma. Então, muito obrigado mesmo. Beleza, esse foi o nosso querido Wellington Fernandes. Agradecer a você mais uma vez que nos acompanhou aqui. Deixar registrado a Marli. Marli está nos assistindo, mandou parabéns aqui pro Heré pela entrevista. Disse que foi bastante esclarecedor e demonstrou que tem muita disposição em continuar a luta. Muito bem. Faço das suas as minhas palavras, Marli. A todos um bom final de semana e a gente se fala por aí. Tchau.